Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Nessa sexta-feira, dia 28 de abril, essa noite chuvosa de outono, começamos a nossa terceira e última live, né? Nossa jornada como se tornar uma mulher valiosa. Meu nome é Lilian, sou terapeuta holística e trabalho com mulheres desde 2019. Muitas coisas a gente já passou aqui, né? A primeira live falamos de comportamentos e atitudes que fazem com que a gente não seja respeitada e valorizada pelas pessoas, né? Quais são as ações que fazem com que a mulher se torne uma pessoa chata, uma pessoa que está sempre reclamando e não é ouvida, não é respeitada. As posturas que a gente tem que nos prejudicam, nos fazem, infelizmente, não sair do lugar, porque a gente fica tentando melhorar, tentando ajudar, tentando dar certo, né? E muitas vezes não acontece nada, a gente só fica se desgastando, né? Se torturando, muitas vezes com situações que não são nossa responsabilidade, só nossa responsabilidade, né? A gente quer melhorar o outro, quer fazer com que o outro seja essa pessoa que colabore, que faça o que a gente espera, mas nem sempre ele consegue. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, né? Às vezes a gente quer que as pessoas tenham muitas expectativas, muitos sonhos. Já tive muitas clientes que ficavam assim, eu quero um homem assim, eu quero um homem assado, mas inconscientemente elas procuravam pessoas bem diferentes do que elas sonhavam, né? Daniele, boa noite. É Dani, né? Dani, não sei se é Daniela, Daniele. Então, Daniela, estamos aqui falando das nossas últimas lives do como se tornar uma mulher valiosa. Na nossa primeira live falamos dos comportamentos negativos que as mulheres têm, como reclamar demais, ser a vítima, ficar mandando diretas, ser a mãe dos outros, de pessoas adultas, querer controlar, querer que a pessoa faça o que você quer, nem sempre você consegue esse tipo de coisa. Fica pegando no pé de pessoas grandes, adultas, tratando seu marido, companheiro como se fosse um filho. Esse tipo de atitude vai fazendo com que a mulher se torne, né, sem valor. As pessoas ficam com raiva de você, mesmo você estando certa, porque a postura não é a correta, né? Na segunda live falamos sobre as dores emocionais. As 5 feridas emocionais que causam dependência emocional, codependência, os comportamentos que isso faz com que a pessoa, né, tenha comportamentos específicos como apego, medo de perder. A pessoa, por exemplo, do abandono, ela muitas vezes se apega muito rápido às pessoas, se apaixona muito fácil, né? Se apega demais, tem aquela dependência emocional, não consegue ficar longe da pessoa, se preocupa muito, né? E é aquele vazio que a pessoa sente, que ela nem percebe e ela quer preencher com outras pessoas, ou com vícios, ou com compulsão por alguma coisa, comida, compras, enfim. Então, hoje vamos falar do tema que foi sugerido lá no nosso grupo. A gente tem o grupo das pessoas que se cadastraram no link e elas falaram sobre a dificuldade de mudar, a dificuldade de se posicionar sem tanto sofrimento, né? Sem tanta dor, o medo de mudar. E o outro tema que votaram na enquete, deixa eu ver se era... Gente, já esqueci, já deu um branco. É medo de mudar,
e, né, se sentir forte, se sentir como se posicionar com as pessoas, como estar mais confiante, né? Uma coisa tá ligada à outra, na verdade, né? Então vamos fazer aqui, convidar o povo, link, conectando, voltando. E claro, né, o segundo tema foi como me cuidar mais, como parar de pensar tanto nos outros, que é justamente isso que é o nosso público, não consegue pensar tanto em si mesmo, não consegue cuidar tanto de si mesma, né? Tem sempre essa preocupação, tem sempre essa questão de estar fazendo as coisas por todo mundo e não está olhando para si mesma. Então vamos falar justamente desse primeiro, né, dessa questão. Por que que eu não consigo cuidar de mim? Né? Eu tentei explicar isso para uma pessoa que estava no grupo. É por causa da codependência, gente. Né? É difícil a pessoa falar assim, mas eu não sou dependente de ninguém. Todos nós somos, gente. A codependência é um tipo de... como vou dizer? Primeiro, a gente vai entender como que surge o codependente. A pessoa codependente é aquela que, quando era criança ou mais jovem, de algum modo, né, ela tinha uma personalidade que ela olhava mais para os outros e ela percebeu que não tinha muito espaço para ela, não tinha muito ouvido para prestar atenção nela. Família ou era muito cheia de filhos, era muito complicada, a mãe muitas vezes estava muito ocupada e não tinha aquele espaço, né, de da pessoa ser ouvida, de ter boa noite quem tá entrando, não ter aquela coisa de eu ser vista, sabe? Eu não sou importante, os outros são mais importantes. A maioria de nós cresceu em lares assim, onde muitas vezes a gente tinha que tomar conta de irmãos, tinha que, às vezes, ajudar os pais, né? Crescer muito rápido. Então a gente se acostumou. Obrigado. Que bom que você tá gostando desse clipe. A gente se acostumou a não ser vista, não prestar atenção nas nossas emoções. Por isso que a gente não consegue parar de cuidar do outro. A gente foi ensinada assim, né? A gente toda vez que chorava, que tinha algum problema, né? O adulto que tomava conta da gente, e aqui eu não estou culpando, né? Porque boa noite, Maria José. Não estou culpando a pessoa, mas assim, por que a pessoa se acostuma a não olhar para ela, né? Por quê? Porque no ambiente que ela foi criada tem outros problemas, né? Aí a criança começa a ficar quieta, ficar na dela, ela fica assim, eu não vou chorar, eu não vou reclamar, porque vou atrapalhar os outros, né? E esse é um dos grandes, uma das grandes características da personalidade das mulheres é justamente essa, eu não quero atrapalhar, né? Se eu chorar, se eu reclamar, eu estou atrapalhando. Então, quando uma mulher que é codependente chega a reclamar, é porque a situação já está muito ruim, né? Que ela geralmente não reclama, que ela se acostumou. É tão difícil tirar um momento para cuidar da gente, com certeza. Mas é isso que eu tô falando, né? A questão de eu me priorizar, eu achar que eu sou importante, que o meu trabalho não vem antes de mim, que a família não vem antes de mim. Eu tirar um tempo para mim, porque eu não consigo, eu não fui ensinada a fazer isso, a achar que o que eu sentia era importante, o que eu falava era importante, né? A maioria das mulheres tiveram criações assim, que elas viam a mãe cuidando de muita gente, eram muitos irmãos, ou trabalhava muito, então elas viam assim, eu não vou dar trabalho para minha mãe, né? Eu não vou ser mais uma que vai ficar reclamando no ouvido dela.
Então foram calando, né? Aproveitando assim, eu vou, né, ser útil. É essa a questão da codependente. Ela quer ser útil. E ela não sabe olhar para ela. Ela não tem essa autopercepção dela mesma. Né? De entender que ela é importante. Por isso que ela não consegue não pensar nos outros. Porque ela foi acostumada a isso. A pensar nos outros. Os outros eram mais importantes. Muitas vezes a gente recebe essas informações o tempo todo. Ah, a visita é mais importante. Né? O outro é mais importante. Você tem que se comportar. Se comporta. Não seja você mesma. Né? Seja boazinha. As pessoas aprenderam a ser boazinha por causa disso. Por quê? Tem que ser boazinha. Não me dá problema. Não me dá trabalho, né? Infelizmente, alguns pais falaram isso pra gente, porque eles estavam exaustos, né? Cansados, né? Cuidar de família, trabalhar, e muitas vezes tinha um pai ou a mãe também era doente, problemática, né? E aí, naquela confusão, a maioria dos lares teve esse problema, né? De famílias com muitos filhos. Boa noite, Sonata Cissa. E o que foi acontecendo? A gente foi né, se adequando àquela realidade que era o que tinha, era o que era possível. E aí a gente se acostuma a não olhar pra gente mesma, para as nossas necessidades. Tudo vem antes. O trabalho, família, os amigos, o relacionamento, tudo vem antes. Né? A gente fala assim, mas eu não sou dependente. É sim, todo mundo é, né? A gente tem a nossa dependência. Às vezes é da família, às vezes é do relacionamento. Às vezes é os dois, né? Cada um tem o seu. Né? E a base da família, geralmente, né? A pessoa que é muito dependente, ela sentiu aquela dor do abandono que foi falada ontem. Ela se sentiu abandonada, ou teve traumas grandes de se sentir rejeitada, abandonada, sabe? Separações muito grandes. Por exemplo, tive uma cliente que os pais dela tiveram que botar ela numa instituição, porque a mãe corria do pai, o pai batia em todo mundo. Imagina, ela deixar todos os irmãos no orfanato. Que dor que isso não dá numa pessoa. Entende? Isso marca a pessoa para sempre. Então ela se torna aquela pessoa apegada. E é isso que eu falei com a Maria José, não sei se a Maria José tá aí, de você tá apegado. E quando você é apegado, tudo é muito mais difícil, tudo mais é doloroso. Né? Uma perda de alguém, a morte, enfim, tudo. E aí você se fecha, ou você se fecha para a vida, ou você fica aquela pessoa que sofre muito, né? Porque o apego é uma daquelas lições que é difícil de a gente aprender a desapegar. Quando fala desapegar é isso, né? Não sofrer, às vezes, com uma pessoa. Sofrer, todo mundo vai sofrer, gente, mas a gente tem uns níveis de sofrimento, né? O normal é a gente sofrer, mas não ficar se apegando ao sofrimento. E como é que a gente se apega ao sofrimento? A gente questiona, a gente fala, isso não é justo, né? A gente questiona Deus, a gente questiona a vida, a gente fala, eu não mereço isso. Ou seja, a gente não solta a situação e ela continua machucando. Por isso que muitas vezes a gente não solta o relacionamento, a gente não solta uma situação, a gente fala, é injustiça, eu lutei tanto para ter isso. E não solta, sabe? Não solta aquele relacionamento que parecia tão bom, né? Aquela situação, aquela família. Não deixa aí. Fica questionando, se debatendo. Falando por quê? Por quê? Por que é assim? Né? E a gente não tem a resposta. Né? A vida vai nos colocando provações.
E a gente tem que ter o conhecimento que a vida não acaba com a morte, gente. Isso que dá, pelo menos, esperança pra gente que tá aqui. As pessoas que a gente perdeu, elas não estão mortas, elas estão em outro plano. Então, se você perdeu alguém, se você tem medo de perder alguém, às vezes você não quer sair da sua casa porque você acha que seu pai ou sua mãe não vão aguentar, né? Tem gente que não consegue desapegar dos pais, não consegue crescer porque fica falando, eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha mãe, e não vive, entende? Tem muita gente assim. Boa noite, Sandra. Então a gente tem que trabalhar esses apegos. Os apegos, os medos, o deixar ir. Enquanto eu não deixo ir, eu não consigo crescer. Eu vou ficar atrás daquilo. Eu vou ficar sem conseguir cuidar de mim. Porque eu sou apegada. Eu sou, tenho aquela dor do abandono. Eu acho que se a pessoa for embora, eu não existo. Eu não consigo ficar calma, tranquila, me bastar, ficar feliz. Entende? Então, eu vou ficar pensando nos outros. Muitas vezes a gente pensa, a gente considera às vezes os outros mais do que a gente. Ele sempre dá uma desculpa pra pessoa, né? Mas aquilo, as pessoas vão se recuperar. E a gente também pode se recuperar. A gente deixar os outros um pouco, parar de cuidar da vida deles e cuidar da gente. Cuidar da gente é isso. Parar de ficar orbitando em volta da pessoa, igual um planeta, igual uma lua, né? Eu lembrar que eu existo, que nem a personagem que eu falei ontem. Eu tô viva, lembra que eu tô viva, né? Por quê? Porque às vezes a gente sofre com coisas do passado, com coisas que já acabaram, com coisas que a gente viu que não tá dando certo. A gente que tá insistindo. Quantos relacionamentos a pessoa fica lá insistindo, a gente já sabe que não dá certo. E fica insistindo, fica pensando, e se? Gente, isso é uma tortura mental. Difícil, não dá pra ser assim. Essa tortura mental. E se eu tenho que fazer isso, e se eu fizesse aquilo? E se eu fosse mais assim? E se eu fosse mais assado? Ou seja, você tá tentando de novo se encaixar com as pessoas para que elas aceitem você, porque é elas que não aceitam, né? O problema é você. Não, o problema não é você, né? Claro que os dois lados muitas vezes tem problemas, né? O casal é feito de duas pessoas. Mas é aquilo, eu sempre tô errada, eu sempre tô me sentindo mal por causa dos outros. E eu não devo me sentir assim. Não sou eu que tenho que fazer ninguém feliz. Eu tenho que entender isso. Eu não tenho que fazer ninguém feliz, isso não é minha responsabilidade. Eu não tenho que deixar ninguém satisfeito. Se a pessoa brigar comigo, falar, me cobrar, tá bom, você tá certo, aceita. Não fica discutindo, não. Deixa ela ficar lá te cobrando. Deixa ela dizer que não, que isso, que aquilo. Deixa aí, né? Porque a questão a segunda pergunta do grupo era a questão de mudar. Eu não tenho forças para mudar. Eu quero mudar, mas sem sofrer tanto. E mais uma vez, sofrimento é uma escolha, gente. Sofrimento, muitas vezes, é essa preocupação excessiva com os outros. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai achar? Vai achar que eu sou ruim? Que ache, sabe? Vocês têm que aprender a se permitir que a pessoa fale, você é ruim. Fala, tá bom, eu sou. Mas eu sou uma ruim que eu quero pensar em mim. Sim, você às vezes ficam com medo da outra pessoa chamar você de ruim. Não vai acontecer nada. Se isso acontecer, se a pessoa falar, você é ruim, você é isso, você é aquilo, sabe, o mundo não vai mudar. Não vai. Que você não presta, que você é isso, que você...
Deixa a pessoa falar, gente. Você sabe quem é você. Você sabe o seu valor. Não é alguém que vai dizer, que vai botar você para baixo. E é isso que muitas mulheres deixam acontecer, um parente, o relacionamento, a pessoa ficar dizendo bobagem e vocês acreditarem, porque vocês já se veem embaixo, se veem menos. Aí, claro, o que ele falar, você acredita. Pessoa que às vezes também cheia de problemas, cheia de infantilidade, que não sabe amar também. Porque gente que sabe amar não humilha o outro, gente. Não machuca o outro. Mesmo que esteja ferido, né? Porque o problema da pessoa que machuca é justamente esse, é porque ela tá muito ferida. Então ela fere o outro. E a gente é coisa do ego, né? Do ser humano que quer ficar por cima do outro. Muitas vezes faz situações, fica tirando foto, fica falando coisas. Pra dizer, eu tô bem, você tá aí, ó. Tá aí sofrendo sem mim. Isso é o ego, gente. Não é verdade. A realidade é muito diferente. Muito diferente. Então, essas ilusões de quem tá certo, quem não tá, quem fez o quê. Enquanto a gente fica nisso, a gente não sai das situações. A gente não muda, a gente vai ficando fraco para mudar o que precisa. A gente sabe, nós mulheres sentimos quando a relação tá boa, quando a relação na família, que você já tentou e viu que você já sabe. O problema é a coragem, né? Aquele medinho de ouvir fulaninho não presta, fulaninho é isso, fulaninho é aquilo. A gente tem que perder esse medo de desagradar. E falar, tudo bem. Mesmo porque isso passa, gente. A maioria das vezes a pessoa fala, briga. Daqui a um mês, a pessoa tá falando com você de novo. Essa é engraçado, né? Parece engraçado, mas é. Eu falei isso com uma cliente minha, né? Que ela tinha questão com os pais dela. A pessoa chateia com você, briga, mas daqui a pouco tá falando com você. Você sabe disso, né? As pessoas que amam você de verdade, elas não vão se importar. Que você fala, chega, acabou, deu, né? Vamos parar. Né? E se a pessoa não quiser escutar você, gente, sai de fininho. Dá louca. Porque às vezes a pessoa não quer escutar mesmo. Não adianta. São pessoas teimosas, pessoas agressivas, infantis. Não quer saber. Daqui a um mês você sabe que a pessoa vai estar te procurando. Pode contar. Tava querendo saber como que você tá. Então, pra que sofrer por causa dos outros, né, gente? A questão da mudança tem a ver com isso. Eu estou preocupada demais com os outros. Porque a mudança não é uma coisa difícil. Tem que ter, né, um passo atrás do outro. Que pode ser que muita gente não goste, né, que você se afaste, que você faça escolhas, né. Mas se a escolha é pro seu bem, né, é melhor que faça. Consiga sair daquele lugar que não é mais pra você. Aquela família, aquele relacionamento. Mas é sair, gente. Não é continuar com a pessoa na cabeça lá se torturando. Não é ficar procurando ela na rede social. Não é. Né? Porque eu vou ficar perguntando pra amigos. Gente, vamos viver a sua vida, né? Sair da depressão, sair da tristeza. É assim, se dedicar com profundidade a você. É justamente olhar se tem mágoa, né? Porque tem muitas mulheres que fingem que não tem mágoa. E não consegue botar pra fora isso. Ela bota assim, mentalmente eu aceitei, tá tudo bem, tô feliz. Não, gente, tem uma coisa que precisa chorar. Todo fim precisa chorar. Isso é luto. Né? Toda mudança, toda ruptura precisa chorar, precisa fazer o luto, né? Tem a negação, tem a raiva, todos os sentimentos, sabe? Uma hora você quer voltar pra pessoa, outra hora você chora, outra hora... Isso é o luto, gente. É o luto.
Muita gente não vive isso. E aí fica em depressão. Como a Maria José falou em depressão. Porque não soltou, gente. E aí fica aquela tristeza. Porque realmente não soltou. Não deixou ir. Não desapegou. A gente... Falem, gente, a palavra de vocês, desapega. Desapega. Tudo que tá machucando, desapega. Como faço para desapegar? Como faço para parar de pensar nessa pessoa? Como faço para parar de preocupar com isso? Né? Como faço para viver minha vida? Para deixar essas pessoas também seguirem a dela se quiserem. Né? A questão é justamente isso, o desapego. Né? Às vezes não é fácil porque tem a questão da dependência. E tem que tratar a dependência, tratar na raiz, gente. Por isso a gente faz a técnica, né? O EFT, eu tenho outras técnicas profundas para liberação de trauma, né? Às vezes você tem um trauma tão grande de abandono que você se apega às pessoas demais, né? Se coloca no outro aquela coisa tão que não é. Você não tá vendo a pessoa ali, você tá vendo uma tábua de salvação que não existe. E aí, por mais que a pessoa faça, né, aconteça, você não consegue ver os defeitos. Você finge que não tá vendo. Que é o mal da mulher é esse. Fingir que não tá vendo. Nós mulheres percebemos de longe quando o homem não presta, como o homem é bom. Só que a gente não quer ver. Eles dão sinais, a gente sabe disso. Só que a gente fica pensando assim, a pessoa vai mudar quando ela estiver finalmente comigo. Esse é o erro da mulher. Acha que o homem muda, que a gente transforma, que a gente é, sei lá, né? Mudadoras de pessoas, transformadoras. E às vezes o homem muda, às vezes amadurece. Mas é porque ele quer, né, gente? Porque os sinais são tão claros que cegam a gente. Exato. A gente que não quer ver, porque a gente tá tão mal, tá tão carente, que a gente fica lá. Tá bom, eu tô vendo, mas aí fica sonhando que futuramente ele possa mudar, futuramente ele possa ser diferente, né? E essa questão, depois a gente se chateia. Mas a gente já tinha visto os sinais que eles deram. Que os homens são pessoas muito claras, a maioria deles, gente. É difícil algum enganar uma mulher por muito tempo, porque nós mulheres sentimos, gente. A gente tem pressentimento. A gente entende, sabe? Uma vozinha que fica assim. A pessoa pode tentar, né? Só se ela for muito inocente, muito jovem. Mas de um modo geral, todas nós temos um radarzinho que nos revela que tipo de pessoa. Só que a gente não quer acreditar, a gente quer ser feliz, então a gente tenta de qualquer jeito. Isso que muitos relacionamentos hoje não dão certo. A gente entrar de cabeça e depois ver as consequências. Não conhecer a primeira pessoa, não ver como é que ela se porta na rua, como é que é a família dela, como é o histórico dela, né? Testar a pessoa, ver o comportamento dela, né? Se ela fecha o celular na sua frente, se ela tem muitas pessoas lá no Facebook, né? Porque hoje a gente tem que fazer uma investigação, né, gente? Se a pessoa não tem vários perfis, tem perfil em site de namoro, tanta coisa, né, gente? Hoje é complicado a gente buscar uma pessoa que realmente esteja inteira para um relacionamento, que esteja comprometida de verdade. O que seria um relacionamento, né? Que é o respeito, né? A sinceridade. E aí a gente vai nessas pessoas que elas estão também... Por que elas fazem isso, né, gente? Não é só safadeza, não. É medo de se envolver também. Homens também têm medo, né? Assim como as mulheres têm medo. Aquela questão
ninguém confia em ninguém, ninguém se abre pra ninguém. Então as pessoas meio que não se entregam de verdade, não buscam de verdade, não se comprometem de verdade. Estão com você e estão com 2 ou 3 contatinhos. Né? Isso não é um relacionamento, gente. Infelizmente esse é o modelo de hoje. As pessoas acham que isso aí é relacionamento. Ter lá uns amiguinhos que você fica falando. Eu já peguei muitas mulheres assim com esse comportamento. Aí depois elas querem que, sabe, isso energeticamente tá mostrando assim, eu não tô livre. E eu não tô inteira aqui. Porque eu tenho os contatinhos, os amiguinhos que eu converso. Que quando eu quiser eu saio com eles. Isso também é uma dificuldade muito do pessoal hoje, gente. Entender que as pessoas que se conversam na internet são pessoas que estão na sua energia. Você fala assim, eu tô solteira. Mas, né, tem vários contatinhos, né? No WhatsApp, no Instagram, né? Se eu quiser sair, eu tenho alguém pra me chamar. São pessoas que estão na sua energia, gente. E muitas vezes, por causa dessas pessoas, você não consegue alguém legal. Porque, sabe, é sintonia, gente. Sintonia. Eu tô atraindo aquilo que tem a ver comigo. Se eu faço isso, eu tô dizendo ao universo, eu não tenho realmente vontade de me amarrar uma pessoa só. Não tenho. Eu não tô preparada, eu tenho medo, eu não tenho confiança. Então eu tenho que ter alguém, porque eu tenho medo de se for rejeitada por aquela pessoa, não tem ninguém. Então a gente fica assim. Aí as pessoas falam, não, mas é só pra conversar. Mas tudo começa com uma conversa, né, gente? Tudo começa assim. Mas enfim, eu não vou falar muito de relacionamento, porque isso aqui é um posicionamento meu, tá, gente? É um posicionamento que eu vivi, que eu vejo também nas mulheres, nos homens, que as pessoas reclamam, assim, de não ter um relacionamento sério. Mas elas têm esses comportamentos que podem parecer muito inocentes, mas não são. Que atrapalham, né? Energeticamente, de foco. Eu quero ter um relacionamento sério, então não vou ficar conversando com pessoas paralelas. Às vezes é ex-ficantes. Você fica lá de papinho. Cara, é como se dissesse, eu não estou disponível. De verdade, eu não estou disponível. Né? Não quero relacionamento sério. Que quem quer relacionamento sério não fica de papinho com outras pessoas. Né? Eu sou meio radical porque eu sofri muito com isso, gente. Eu era a pessoa que estava de conversar, achava que isso não tinha nenhum problema. Mas tem problema. Tem problema a gente não ter foco, não saber o que a gente quer, a gente ir com muita sede ao pote, a gente ficar esperando demais as pessoas. Eu já paguei muito mico assim, né? Esperar que a pessoa tivesse comprometimento comigo. Ficante, gente. Olha, ficante. Ficante é uma raça que, sinceramente, você não pode exigir nada. Tem muita mulher aí que tá com parceiro reclamando e a pessoa é um ficante. Ele pode até dizer que é namorado, mas ele é um ficante. Não é namorado, não é comprometido com você de verdade. Aí fica sofrendo que a pessoa some, a pessoa não dá um oi no WhatsApp. Aí ela pensa na cabeça dela que ela tem um relacionamento. E não tem. Né? Realmente as meninas mais jovens. Mas hoje em dia, né? Todas as idades hoje também. As pessoas estão se confundindo muito, achando que é relacionamento. É ficar, sabe, sair algumas vezes. Tô namorando com a pessoa. Não, não é. Então até pra isso também a gente amadurecer, saber o que é um relacionamento sério. Se a gente tem bons padrões de relacionamento na nossa família, se a gente não precisa curar isso também, relação com o pai, relação com a mãe, né? Porque às vezes a gente tem aqueles modelos muito ruins da infância. Por isso essa questão, né, de ficar com o mesmo tipo de homem. Se você fica com o mesmo tipo de homem,
sempre, ele tem as mesmas características. Adivinha? Tem a ver com o seu passado, tem a ver com uma ferida emocional. Seu pai. Seu pai, sua mãe. Então, não tem como você parar, né? A mulher chama de dedo podre. Tem um dedo podre. Não é dedo podre, gente. É um padrão que tá dentro da sua cabeça. No seu inconsciente, que você não sabe nem de onde vem. Mas é um padrão. A pessoa se aproxima de pessoas que têm aquele comportamento parecido com o pai. Às vezes não é nem a personalidade, é o que a pessoa representa para você. Por exemplo, pessoas que me traem. Ou pessoas que somem, sabe? Elas nunca estão ali. Tem vários padrões negativos, né? Pessoas que me rejeitam também. Ontem falamos da dor da rejeição, que muitas vezes a gente procura aquela pessoa mais difícil, aquela mais problemática, né? Por quê? Também tem a questão da codependência. Eu quero salvar aquela pessoa. Eu vejo um problema, a pessoa tem um problema, eu quero ser a salvadora daquela pessoa. Tem mulher que gosta de homem problemático, que quer ser aquela mulher que faz tudo por ele, que vai ajudar ele a crescer. Se você é uma mulher assim, cuidado, que você vai atrair gente problemática. E às vezes não é tão problemática assim, mas é aquele homem que não decola na profissão, aquele homem que às vezes tem um vício, não é um vício muito pesado, mas né, gente, vício é vício. Tem pessoas que têm um controle maior do vício, outras não, né? E aí você sente uma pena, uma vontade de ajudar aquele coitadinho, né? Você olha pra ele, geralmente você olha para esses homens, são aqueles homens que têm um olhar assim meio de menino que caiu assim, né? Menino perdido, menino grande, né? Aquele olhar de menino que perdeu a mãe, né? E é justamente aqui a gente está na polaridade exagerada, masculina, a gente quer a proteção, a gente que vai proteger ele, não o contrário, né? Então vai ser aquele homem que muitas vezes você vai querer mandar nele e ele vai aceitar por enquanto, até ele achar interessante. Quando você faz as coisas por ele, quando você não faz, quando você começa a cobrar, acabou. Acabou o amor. Acabou o amor, né? É justamente você ficar com uma pessoa que tá lá gostando enquanto você tá fazendo, quando você é legal, quando você é compreensiva dos problemas, das questões dele, que tem muitas questões de se desenvolver ainda, né? Tem problemas com a família. Aí você é super compreensiva no começo. Você fala, não, tudo bem, eu tô de boa com você. E não tá, na verdade não tá. Mas é aquilo, você acha que quando você fizer isso, você vai receber. Você vai ser recompensada. E não vai. Pessoas assim, elas querem que você faça tudo, são dependentes. Né? Esse é o tipo de pessoa que sempre quer que o outro faça por ela. Então, cuidado dessas pessoas. As pessoas falam, ai, mas eu não consigo parar de fazer isso, você tem que me ajudar. Eu não sei fazer. Né? A gente atrai muita gente assim, abusiva, que quer que a gente faça tudo. Ai, eu não sei, você tem que me ajudar, você tem que parar de tudo que você tá fazendo pra me dar atenção. Porque eu sou um bebezão. É complicado, gente. Eu conheço algumas pessoas que estão em relacionamentos assim. E ela fica lá, por que a pessoa não tem iniciativa? Por que a pessoa não conserta isso? Por que ela não trabalha? Ela pode trabalhar, ela é inteligente, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro. Porque ela não quer. Ela não quer, né? Aí vira lá a mãe do cara, dando dinheiro pro cara, tendo a paciência dele lá reclamando. Ah, porque ele é um coitado, que não tem oportunidade, que não tem isso, que tem aquilo. Isso acontece com mulher também, tá, gente? Eu não tô falando só dos homens. Mas, se você é uma mulher,
sempre pega esse tipo de homem, é porque você tá na polaridade masculina e você tá fazendo o papel do protetor, do salvador, né? Você é a que faz tudo. Então, se você ficar com um homem desse, você já sabe que você vai ter trabalho em dobro. É um filho que você vai ter que, né? Um filho adulto que você vai ter que cuidar. Porque dificilmente ele vai te ajudar, dificilmente. Porque ele já tá acostumado. É o filhinho da mamãe também. A gente conhece como filhinho da mamãe. Todo homem filhinho da mamãe é complicado. Mas voltando ao assunto aqui da live, a gente tá falando aqui com as mulheres que precisam se cuidar, né? Olhar para si mesmas. E às vezes não tem essa força mesmo. Não é assim, muito claro o que eu tenho que fazer, né? Às vezes eu sei o que fazer, mas às vezes eu não sei. Às vezes eu tenho um movimento, aí mas outra pessoa faz alguma coisa, aí eu fico confusa. Por quê? Justamente porque eu sempre olhei para o outro. Eu nunca olhei para mim. Existem áreas da vida que eu faço muito bem, mas o relacionamento e família é sempre complicado, né? A maioria de vocês são assim, né? No trabalho se dão até bem, mas na família ou no relacionamento, ou os dois, tem sempre essa dificuldade de se posicionar, de olhar para si, de se cuidar, porque vocês estão sempre olhando a dor do outro, o problema do outro, e não consegue olhar para si. Consegue entender qual é a mudança que eu preciso fazer aqui, qual é o comportamento que eu preciso ter, né? O que eu tenho que falar para essa pessoa, porque cada pessoa tem um nível de consciência, um nível de maturidade, né? Seu pai é um, sua mãe é outra. Às vezes você tá com uma raiva do seu pai, um problema com seu pai, né? Porque você tem mágoas ainda deles. E aí o diálogo é difícil. Ou irmãos, com o mesmo relacionamento. E, assim, tentar conversar nunca dá certo. Por quê? Porque tá sempre naquela coisa, né? Reatividade, vitimização. Eu vou culpar o outro, eu vou dizer que a culpa é dele. Eu que sou a vítima. Eu que faço tudo e não recebo nada. Enquanto a gente não sair desse discurso, a gente vai estar sempre atacando o outro e aí ele revida e a gente fica bate e volta, bate e volta, bate e volta. Sai disso, gente. Não sai. E por isso que precisa, né, primeiro relaxar, né? Ter um tempo para si, um tempo para refletir o que quer da vida. Se tem mágoas das pessoas, se tem raiva, se tem ressentimento, a gente trabalhar isso. Acessar as emoções, que eu falei no grupo hoje sobre ser forte. As mulheres ficam tentando ser fortes o tempo todo, passarem uma imagem que estão muito bem, que estão maravilhosas. Estão lá chorando, sofrendo sozinhas dentro de casa, gente. Isso é uma das coisas mais tristes hoje do nosso tempo. As mulheres maravilhas que estão maravilhosas, perfeitas, mas dentro de casa estão sozinhas, estão chorando. Ninguém sabe, ninguém vê. Que nem ela quer que ninguém veja. Porque ela não consegue mostrar as fragilidades, os medos, as inseguranças. Porque a gente tem que acessar isso pra gente curar o nosso feminino, pra gente parar de ser a resolvedora, a mulher que faz tudo, entende? A gente tem que parar um pouquinho e falar, não quero resolver tudo mais, não quero carregar mais ninguém. A gente tem que fragilizar, tem que botar pra fora, tem que fazer um processo terapêutico. Tem vários processos terapêuticos que a gente vai fazer na nossa imersão, que vai ser no dia 30 e no dia 1º, para quem quiser uma data. E vai ter uma imersão com a prática do EFT. O EFT é uma técnica que já foi estudada cientificamente, os toques, né? Os toques nos meridianos, junto com a fala, e diminui o estresse, a ansiedade,
né? O peso, porque tudo que a gente vive, gente, fica no nosso corpo, né? Os registros vão bloqueando todas as memórias, sensações, ficam bloqueando energeticamente a gente. Por isso as doenças, por isso as dores no corpo. Cada dor no corpo é uma dificuldade de perdão. Eu aprendi isso, eu fiquei louca, gente. Perdoa. Se está sentindo dor no corpo, é porque você está ainda guardando mágoa de alguém. Então começa a fazer o perdão dessa pessoa. Se não sabe fazer, vamos lá, vem comigo. Vamos fazer a imersão, né? Trabalhar o perdão, o desapego. Primeiro para tirar esse peso de vocês. Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso fazer as coisas se eu fico toda hora voltando nas emoções, me baqueiam, sabe? Eu sou uma pessoa muito emocional, gente. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser jogada. E ficar aquela tristeza, aquela raiva, aquela emoção, né? Eu sou uma pessoa que vou do 8 ao 80 com muita facilidade. Então eu tive que aprender a me equilibrar com as técnicas que eu faço, com relaxamento, com o reiki, com os florais, né? Hoje eu tenho uma seleção de técnicas justamente porque eu era uma pessoa que ia muito na emoção. Ia jogada assim, sofria e fazia aquele drama. Gente, eu já fiz cada coisa que hoje eu penso, meu Deus. Sabe aquelas cenas de novela que a pessoa chora, se joga no chão. Tem gente que é assim, ou não, né? A pessoa guarda tudo pra ela, fica quieta ali, mas por dentro tá se remoendo, sofrendo calado. Tem gente que tem muita dificuldade e vergonha mesmo de estar chorando na frente dos outros. Tem gente que foi endurecendo, que tem até dificuldade de chorar. Dificuldade de colocar as coisas, falar, né? Quando você coloca as suas emoções pra fora, você fala, te dá uma clareza, gente. Tem noção. Te dá um norte. O que eu vou fazer agora? Porque o que atrapalha a gente, mulheres, são nossas emoções que estão em conflito. Nossas preocupações, nossos medos de desagradar, porque nós mulheres nos preocupamos excessivamente com isso. A maioria dos homens não é criado para isso, sabe? Ele faz e faz. A gente não, fica, ai, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que pessoa, a preocupação, o que vai dar certo, não vai dar certo. Você vê algum homem preocupado com isso, gente? Quando eles querem fazer, eles fazem. Não tô aqui atacando os homens não, mas é da criação mesmo, né? Da energia do homem fazer, meter as caras. Ele não vai se preocupar. Ah, tá certo, não tá certo, tá bom, vai agradar, não vai agradar. Você vê algum homem perguntando isso? Se torturando mentalmente? Ai, não vou fazer. Não, eles vão lá e fazem, né? Uma coisa que até às vezes eu já tive até inveja de ser assim. Não ficar questionando continuamente todas as minhas ações, que é o que a mulher faz. Ela quer uma resposta, ela quer uma coisa pronta. E não existe o pronto, gente, existe o fazer, existe o tentar, né? Existe sair do medo, o medo paralisa. Então vamos trabalhar o medo, vamos elevar a coragem, a força de vontade, a fé, né? Precisa fazer isso. Já estamos 8h30. Então, vamos terminando aqui, gente. Mas antes, né, finalizar vamos finalizando com a nossa oferta da nossa imersão, que vai ser uma imersão terapêutica para mulheres, voltadas justamente para trabalhar uma a uma, cada uma vai falar, cada uma vai se expressar, cada uma vai trabalhar o que precisa trabalhar na imersão, que vai ser no dia 30 e no dia 1º de maio, né? As inscrições estão abertas.
Quem quiser entrar, o pessoal do grupo vai pagar R$147. Quem não é do grupo vai pagar o valor de R$197. E como é que é essa imersão? Vai ser 1h30, 2 horas, onde a gente vai conversar, vai falar as coisas que precisa, vai fazer as técnicas, vou fazer técnica para elevar a autoestima, a autoconfiança, o autoamor, né? Tudo isso, gente, as pessoas, como se fosse um encontro mesmo, só que vai ser no Zoom. Então a pessoa não precisa se deslocar da sua casa. Ela vai poder colocar o seu celularzinho e participar e falar comigo. Como eu tô ouvindo aqui, falando com vocês e vocês estão me ouvindo, né? A gente aqui troca energia, gente. Não tem essa de, por celular não é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Eu sinto vocês, eu presto atenção nos que vocês falam, na expressão do rosto, tudo isso. O terapeuta já tá, né, como é que falo? Viciado já em fazer leitura do jeito de falar, do jeito de se expressar, do olho. O olho tá brilhando, o olho não tá brilhando, né? Tem um cansaço na pessoa, não tem. Tudo isso a gente repara. E, né, além dessa imersão, vai ter uma sessão individual. Cada uma das pessoas vai ter uma sessão individual. Além do acompanhamento no grupo de WhatsApp, que a gente vai ter por 30 dias. Para a gente poder se conhecer, falar dos problemas, das questões. Se tá fazendo as técnicas, vai ter, né, os florais para a pessoa, cada uma vai ter a sua fórmula personalizada. Então, as vagas são limitadas. Então, quem quiser participar, me manda mensagem. E deixa eu ver o que mais, o que vai ter nessa imersão. É uma imersão que a gente vai fazer as técnicas mesmo, a gente vai praticar, não vai ficar só falando. Aqui eu só estou falando da técnica. Lá você vai entrar em contato com a sua emoção e vai tratar aquilo, vai soltar, né? Não é só teoria. Vamos falar também das energias masculina e feminina, como equilibrar essas energias, como parar de ser essa pessoa que muitas vezes faz por todo mundo, né? E aí, se vocês tiverem dúvida, eu tenho um parente assim, eu tenho uma pessoa assim, o que eu tenho que fazer? Vai ter orientação, né? Todo tipo de dúvida que você quiser ir, sabe? Essa imersão vai ficar gravada, porque ela vai ser transmitida no Zoom. E vocês vão receber ela de presente, vão fazer quantas vezes vocês quiserem. E a sessão vocês vão marcar, né, de acordo com a agenda. E aí vocês vão trabalhando isso. E o grupo de apoio das mulheres, porque hoje tá difícil, né? A gente tem um lugar pra gente poder conversar, pra gente poder falar o que a gente sente. E é um lugar de acolhimento, gente, para vocês poderem se abrir de verdade. Não é mentir para terapeuta, gente. Não é só falar dos parentes, não é só falar do homem, porque ele isso, ele aquilo, não. Tá na hora de olhar para você, tá na hora de pensar, e agora? E agora o que eu faço comigo? Como eu cuido de mim? Se eu nunca fui, né, ensinada a cuidar de mim. É isso que é a proposta da nossa imersão. Ensinar vocês a se cuidarem emocionalmente. Não é cuidar da aparência, não é cuidar, ir pra academia, não. O salão. Cuidar da gente do emocional. O emocional, que é o mais importante. Nós, mulheres, precisamos reconectar com o emocional. Às vezes a gente tá muito endurecida, muito com raiva das coisas ou com mágoas, e a gente não sabe por quê. Muitas vezes está em depressão por causa disso, porque tem mágoas demais que você não perdoou. Pessoas que estão em depressão, sim, são mágoas, né? Não tem essa coisa de, aconteceu alguma coisa. Não, nem sempre é alguma coisa que acontece. É a minha incapacidade de deixar ir, de chorar, de deixar as coisas
irem, de não me apegar, né? De eu não conseguir também olhar para o outro lado, eu não buscar coisas positivas na minha vida, eu viver reclamando, eu viver só procurando problema para resolver. Tem muitas mulheres viciadas em resolver problemas dos outros. É justamente isso. Como é que eu paro de fazer isso? É isso que eu quero te ensinar, mas não dá para fazer isso na live, né? Tem que fazer isso acompanhando você, sabendo como que você age, como é que seu dia a dia, como é que você lida com as pessoas. Senão, não dá. Então, quem quiser participar dessa nossa imersão, junto com uma sessão, né, o valor, para quem não é do grupo, é R$197, a gente parcela. Então, estamos cadastrando até o dia 30 mesmo, quem quiser entrar na primeira turma, ou no dia 1º, podendo fazer Pix. Então, gente, vamos cuidar de vocês. Vamos parar com as desculpas, que eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Tem sim. Não tem prioridade para você. Mas vocês não esperem ficar mal para cuidar de vocês. Esperem ficar, sabe, muito ansiosos. Que aí é mais difícil, é mais complicado. Tem muita dor envolvida. Eu sei que vocês têm medo, né? Medo muitas vezes de abrir o coração, de falar, olha, tô me sentindo lixo, né? Tem vergonha de falar lá com a terapeuta. Às vezes vem toda arrumada pra sessão. Tem vergonha de admitir que tá com raiva de alguém que você gosta muito. Tá com raiva da sua mãe, tá com raiva do seu marido, tá com raiva dos seus filhos. Admite esses, sabe, essas dores, esses sentimentos que você acha que você não pode ter. Você engole tudo isso. Esse é o problema também, engolir. Não diminui o que você sente. Você sente raiva, bota pra fora a raiva. Só não pode xingar ninguém, bater ninguém, né? Mas você tem que assumir que você sente isso. Você não é perfeita. Nem tem que tentar ser a maravilhosa. Não tem vergonha da terapeuta. A terapeuta é humana igual a vocês. Tem problemas igual a vocês. Então, cara, participem. É uma boa oportunidade. Né? Estamos aí abertos a dúvidas. Se quiser mandar dúvidas, eu vou colocar meu número de WhatsApp para quem quiser, tá bom? Alguma dúvida? Ainda tem gente aqui. É só o cri-cri, cri-cri. Então, ficamos por aqui nessa última live. Quem sabe amanhã eu abro uma outra live para tirar dúvidas, para falar mais dessa imersão. E vou falar nos stories também, né? Quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar mensagem, clicar lá no link. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.